Olá, hoje nós vamos falar sobre mediunidade. É um conceito que todos devemos entender, principalmente aqueles que cuidam de pessoas, porque é uma característica natural do ser humano, a mediunidade. Que fique bem claro, existe uma diferença entre ser médium e ser sensitivo. Tudo que nós fazemos para ter uma leitura vibracional das pessoas vem da característica de sensitivo e não de médiums, tá? Nós já ouvimos falar que todos somos médiums em maior ou menor grau. Na realidade, somos todos sensitivos e um sensitivo pode ser treinado a ler o campo vibracional de outra pessoa. Tem várias características diferentes entre médiums e sensitivos. Todo médium é sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium. Então, este conhecimento é muito importante porque nós lidamos com pessoas, e pessoas têm essas características. É muito importante você conhecer sobre a faculdade da mediunidade. A mediunidade existe desde que o mundo é mundo, porque desde que o mundo é mundo, o plano superior precisava se comunicar com as pessoas que se encontravam na Terra para que elas evoluíssem, para trazer novos ensinamentos, novas conexões, novas possibilidades de agir e caminhar aqui dentro. A Adriana, como a Adriana começou nisso? Eu sempre fui curiosa, e na década de 90 eu estava num centro espírita que eu frequentava, que eu tomava meus passes, que eu limpava meu campo energético, e ali eu vi escrito na lousa assim, curso de médiuns. Eu fui fazer, só para adquirir conhecimento. No entanto, eu fiquei um ano estudando, e eu era uma pessoa muito disciplinada. Quando eu entro em alguma coisa, eu vou fundo mesmo. Assim, dos 50 alunos, eu fui um dos 10 que passou para o segundo ciclo. E eu não sabia o que era o segundo ciclo. Quando eu cheguei no segundo ciclo, era uma mesa mediúnica, a meia luz, e todo mundo sentadinho, desenvolvendo e educando esta característica. Falei, opa, não foi para isso que eu vim aqui. Eu vim só para ter conhecimento. Eles falaram, olha, mas você já foi analisada pela casa, você tem mediunidade. Falei, não, não tenho. Tem, vamos experienciar? A minha vontade, juro, era voltar para o primeiro ciclo, onde eu só ia aprender a teoria da doutrina espírita. No entanto, eu fui vendo que sim, eu tinha essa capacidade mediúnica. A mediunidade, segundo Allan Kardec, ela é uma característica que te dá a possibilidade da comunicação com espíritos, diferente do sensitivo, que apenas enxerga. Então, se vocês me disserem, um vidente ou um clarividente é médium? Não. Por quê? É uma capacidade psíquica dele de fechar os olhos e enxergar. Ele não necessariamente se comunica com os espíritos, ok? Então, como diz André Luiz, a mediunidade está no DNA do ser humano. Aqueles que têm essa capacidade, ela pode te beneficiar muito, ou se ela não é entendida, ela acaba trazendo desequilíbrios. Por que que a gente tem mediunidade? Como eu falo para vocês, basta a gente analisar a história, que a gente vê a barbárie do ser humano. Hoje mesmo você já pode constatar isso. Então, nós fomos sempre líderes de muitas batalhas, de guerras, de situações em vários aspectos na vida, e assim a gente prejudicou um número grande de pessoas. Aí quando a gente chega do lado de lá, vai reavaliar a nossa atuação aqui na Terra, a gente fala, olha, para eu resgatar todos esses débitos com um grande número de pessoas, eu preciso de um talento, que chama-se mediunidade, porque assim eu venho e tenho condições de trabalhar e socorrer inúmeras pessoas, inúmeros espíritos, fazendo com que a minha encarnação seja altamente produtiva no sentido de resgatar débitos. Então, é entendido que é uma característica individual. No entanto, a mediunidade existe desde que o mundo é mundo, tá? Tem até aqui uma live que eu fiz, bem completa, para compor este curso. Vejam lá que tem mais informações sobre mediunidade, tá? A mediunidade existe desde que o mundo é mundo. No Oriente, ela é tácita. A pessoa já nasce com essa crença. Tem mediunidade, isso existe desde que o mundo é mundo, porque como que os homens primitivos tinham inspirações, tinham ideias? Então, o plano espiritual está sempre trabalhando conosco, visando a nossa
evolução. Alguns tinham esse talento nato e traziam determinadas informações em forma de ideias que iam sendo exploradas e vinham as construções da roda, o fogo e tudo mais que o mundo primitivo vem trazendo. Como que os pajés receitam as ervas corretas se os pajés nunca foram aos livros? Por esta comunicação espiritual também. Aí, quem fez e trouxe para o Ocidente essa informação? A doutrina espírita. Kardec fez uma definição, um corpo de ideias perfeito. Se você lê o livro dos médiuns, você vai entender tudo sobre mediunidade. Aí, se você quiser, você utiliza-se na prática. Eu não estou aqui determinando nem dizendo que ninguém tem que desenvolver sua mediunidade. Eu estou explicando para você que isto existe, porque você vai topar com pessoas com mediunidade desequilibrada e vai ter que ter um mínimo de conhecimento para lidar com isto. No mínimo, para reconhecer e mandar que elas desenvolvam a mediunidade delas em algum centro espírita, em algum grupo espiritualista, para que ela possa aproveitar este talento, ok? Então, agora vamos aos conceitos que eu tiro da doutrina espírita, porque é a única base filosófica aqui no Ocidente que explica a mediunidade. Então, a mediunidade é uma faculdade inerente à vida, com todas as suas deficiências, grandezas, acertos, desacertos, são qual um dom de visão comum, peculiar a todas as criaturas, tá? É um instrumento que você traz para a vida, que surge em toda parte. Cada um é médium já na sua vida, porque você sempre tem intuições, inspirações, você chega num lugar, você se sente diferente, assim você vai moldando segundo as suas possibilidades, a manifestação dessa mediunidade. O que aconteceu comigo? Eu comecei a frequentar, eu tinha a mediunidade, eu descobri da psicografia, da psicofonia, de inspiração, de intuição, e de tanto participar dos trabalhos mediúnicos, que eu nunca parei na minha vida, eu fui desenvolvendo mais aspectos desta mesma característica de mediunidade, tá? Então, muitas vezes, alguém que escreve um livro, escreve inspirado por outros espíritos, qualquer profissão, você é inspirado por outros espíritos. Qualquer um. Tem sempre intuições, inspirações. Quando você, por exemplo, assume a sua mediunidade perante a harmonia universal, você se transforma num médium da vida, porque um médium ele não é só na hora do trabalho, ele é 24 horas por dia. Então, mediunidade é uma faculdade, um talento dos chamados médiuns. E o que é um médium? É uma pessoa, tá, que pode servir de intermediário entre os dois planos da vida, ou seja, entre os espíritos e entre os homens encarnados. Segundo André Luiz, mediunidade é um atributo do homem encarnado, para corresponder-se com o homem liberado do corpo físico, que nós chamamos de energias extrafísicas ou de espíritos. Embora aceitos em sentido mais amplo por vários autores, nós vamos conceituar aqui os fenômenos mediúnicos como aqueles que se reconhecem, onde se reconhece uma causa extrafísica, supraterrestre, fora da esfera da nossa existência física, tá? Que se processa esta intervenção do mundo espiritual no mundo físico. Você tem várias referências, você tem o Livro dos Médiuns, que é um dos 5 livros de Allan Kardec, já falamos sobre Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, você tem ali muito conhecimento, mas tem muita coisa que vai te explicar como se dá esta natureza, certo? Então, a natureza da mediunidade, vou escrevendo aqui para preparar uma apostila, tá? Então, vamos lá. Todos os homens são médiuns, todos têm um espírito que os dirige para o bem, quando sabem escutá-los, né? Certo? São organizadas turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns, em todos os sentidos,
saem às centenas por aí. Ninguém pode avançar livremente para o amanhã sem resolver os problemas de ontem, os compromissos de ontem, certo? Então, muitas vezes a gente traz essa mediunidade como prova, como missão, tem várias formas e várias motivações. Então, embora ela seja, na sua essência, uma faculdade que permite o homem encarnado entrar em relação com os espíritos, não é quando da sua natureza ou em razão, variando de indivíduo para indivíduo. Então, tem indivíduos que têm a mediunidade própria ou natural. O Edgar Armand mesmo fala que à medida que evolui e se moraliza, o indivíduo adquire uma faculdade psíquica e aumenta, consequentemente, a sua percepção espiritual. Isso que nós denominamos mediunidade natural. Existe também mediunidade de prova ou trabalho, que é uma faculdade oferecida ao indivíduo, num caráter precário, como uma tarefa a desenvolver, quando encarnado, sempre com vistas à sua melhoria espiritual e dos seus semelhantes, tá? Então, é preparado no mundo espiritual, ao reencarnar, tem no exercício mediúnico uma oportunidade de trabalho. Existem também os médiuns de expiação, que é um compromisso muito grande em virtude do mau uso do livre-arbítrio anterior, tá? A sensibilidade psíquica aguçada, ela é imposta ao médium como uma oportunidade de ressarcimento dos seus atos menos felizes no passado, para te libertar no futuro. Essa mediunidade, ela se manifesta à revelia da pessoa, tá? E comumente ela traz muitos sofrimentos aos quais a pessoa não tem como fugir. A sua forma de manifestação mais comum é a obsessão espiritual, que nós vamos estudar também no momento próprio. Existem também os médiuns missionários, que são aqueles que podem vir trazendo uma missão. Então, porque ele já tem um elevado dote moral, espiritual, como um Chico Xavier, por exemplo. E ele vem a título de testemunho, mostrar para as pessoas que aquilo é real, que o mundo espiritual se comunica e pode, sim, ajudar outras pessoas. Existem também os médiuns missionários, tá? Então, podemos encontrar esses médiuns que vêm para trazer esta missão, ok? Agora, você tem que entender o seguinte, ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a desenvolver. Acontece que isso pode trazer desequilíbrio para você e você pode ter um compromisso lá atrás, então o ideal é que você eduque, participe de trabalhos onde você pode compreender o que acontece com você e isso ajudar tudo a seu favor, tudo, tá? Então, se você se descobre médium, o ideal é você aprender com isso. Então, um dos aspectos da mediunidade pode ser próprio ou natural. A sensibilidade mediúnica, que vem de um trabalho perseverante, é o resultado do seu próprio esforço. Então, com o trabalho da mediunidade, com o seu esforço próprio, a sua disciplina, você vai aumentando a sua capacidade. Fica, então, uma conquista espiritual que vem da perseverança e do seu aperfeiçoamento, tá? Você vai se aperfeiçoando, vai conquistando cada vez mais essa sensibilidade, que vai sendo um atributo do seu espírito, um atributo da sua alma. Mais um momento aqui para a gente estabelecer uma diferença de nomenclaturas. Espírito é a grande luz, a grande centelha. Alma é quando ela está encarnada num corpo. É o fractal, um pedacinho do seu espírito encarnado aqui, neste corpo físico. Assim, tem uma alma quem está com parte do espírito vinculada a um corpo. Quando nós desencarnamos, nós passamos a condição de espírito. Somos alma enquanto estamos no corpo, tá? Então, nós podemos aumentar esta nossa capacidade, conforme a gente vai treinando, certo? É um exercício, certo? E vai estabelecendo este intercâmbio e este entendimento cada vez maior. Nós começamos a ter uma intuição mais pura e mais simples,
tá? Então, a característica principal de todo mundo é uma intuição, uma percepção do mundo extrafísico que a gente ainda não conhece muito bem. Então, todos têm, em maior ou menor grau, esta percepção do mundo extrafísico, que inclusive eu, na minha linha de trabalho, chamo de sensitivo, e não médium. Todos somos sensitivos. Aspectos da mediunidade, quando ela é de prova ou trabalho. Então, ela é concedida como uma oportunidade, tá? É transitório por empréstimo, por causa da programação espiritual antes do reencarne. Pode ser suspensa por iniciativa da própria espiritualidade, se você estiver usando ela muito mal, porque ela é neutra. Você vai usar ela para o mal ou para o bem. A gente conhece muita gente, muita coisa que você vê nos posts por aí, né? Faça uma ração, traga seu homem, destrua a vida de alguém. Quem vai escolher o caráter moral da própria faculdade mediúnica é a pessoa. Vivemos num mundo de dualidade. Você pode trabalhar para o bem ou para o mal, certo? Então, o despertar da mediunidade é quase sempre cercado de recursos que nos alertam, tá? Situações que vão nos alertando no decorrer da vida. Sempre respeitado o livre-arbítrio do médium. Ele pode ou não assumir a espiritualidade, tá? Dispondo-se ao exercício mediúnico, além do aprendizado natural e uma grande oportunidade de serviço, o médium conta com a possibilidade de se reajustar frente aos seus problemas do passado. Recusando-se a esse trabalho, no entanto, normalmente ele volta para o mundo espiritual com mais compromissos ainda, em virtude do menosprezo pela oportunidade que lhe é concedida. E também você tem os aspectos da mediunidade de expiação, certo? Quando ela se manifesta, essa mediunidade, independente da vontade atual do médium, e mesmo a revelia dele, porque é um caráter expiatório, tá? Porque ela vem cercada de sofrimentos físicos, psíquicos, que só serão amenizados se houver perseverança da pessoa no trabalho mediúnico, tá? E dentro de uma seara de amor, certo? Porque a principal lei que nos cerca é a lei do amor. Se você não fizer a mediunidade dentro da lei do amor, você está fora das diretrizes espirituais do bem e da evolução. Então, você deve sempre procurar a educação mediúnica, o desenvolvimento mediúnico, trazer para você as possibilidades. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre o espírito, o corpo e o que Kardec chama de perispírito, que é um invólucro espiritual. E o perispírito, você sempre vai entender que é um conjunto de corpos vibracionais que estão junto no seu agregado, tá? Então, para melhor compreensão desse fenômeno mediúnico, é importante que estabeleça essa diferença e esta interdependência entre o corpo, o corpo físico, o perispírito, que nós denominamos os demais corpos, e o espírito. Então, para isso, é imprescindível que a gente aceite seguramente a existência e a sobrevivência da alma. Conforme Kardec falou, antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa que a gente traga determinadas bases, como crer em Deus, crer na imortalidade da alma e crer na sobrevivência da vida após a morte. Sem isso, gente, seria inútil. Seria inútil a gente ir além, com qualquer demonstração das propriedades da luz a um cego que não quisesse ver. Então, vamos relembrar alguns conceitos. O que é Deus na doutrina espírita? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, ele é o grande cosmos, o grande universo todo-poderoso, o absoluto Deus. Uma inteligência que é a causa primária de todas as coisas. O Criador. O que é o espírito? Um princípio inteligente do universo. O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos, centelhas
daquela grande inteligência. Do mesmo modo que o elemento material individualizado constitui diversos corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Isso daqui também é uma matéria que foi pensada e criada, certo? O espírito também. A matéria é o princípio que dá origem à formação dos corpos. É um instrumento de que se serve o espírito e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Quer dizer, a matéria é o espírito que exerce a ação sobre a matéria. Vamos lá. E como isto tudo se forma? Existe uma base, tá? Que a doutrina espírita denomina como fluido cósmico universal. Nós temos aqui também um compêndio de informações, aqui anexados a este curso, sobre o fluido cósmico universal. Onde está isso? Está no capítulo 14 do livro A Gênese, que é outro livro dos 5 de Kardec. Ali, ele fala que os espíritos atuam no fluido, que o fluido cósmico é um fluido que permeia tudo, e com a intenção e vontade ele se aglutina nas formas mais diversas, na matéria mais quintessenciada ou na matéria mais condensada. Então, tudo que existe, esta denominação de fluido cósmico universal, foi dado por Allan Kardec. Você pode dizer também a partícula de Deus, bóson de Higgs, ou qualquer linguagem que vem sido trazida pela terapia quântica, pela física quântica. Então, o fluido cósmico universal desempenha esse papel intermediário entre o espírito e a matéria. A matéria é muito grosseira, o espírito, para exercer sobre ela uma ação, utiliza-se desse fluido cósmico. É como a matéria da matéria, e suscetível pelas suas inúmeras combinações da ação do espírito. Então, aqui que começa como nós atuamos aplicando vibrações num outro campo de uma outra pessoa. Porque se você for ler lá, no capítulo 14 da Gênese, você vai ver que é a vontade e intenção humana do espírito que condensa este fluido cósmico em qualquer coisa. É a vontade mais a energia cósmica que vai desenhar a matéria, seja ela qual for, tá? Então, é um fluido. Este fluido, sendo agente de que o espírito se utiliza, é o principal, tá? Sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de desagregação e nunca adquiriria as qualidades que todos nós damos, ok? Então, tudo que existe no universo é oriundo do fluido cósmico universal, não só o princípio material, quanto as leis que regulam tudo, tudo se alicerça no fluido cósmico universal. Este fluido cósmico universal se transforma em fluido vital. O que é isso? É o combustível que alimenta o nosso caminhar aqui nesta Terra. Então, todos nós trazemos uma quantidade de fluido vital para desempenharmos a quantidade de anos que nós estamos aqui na Terra. Quando chega a sua hora de ir embora, vai esvaziando este seu tanque de combustível. Todos nós temos esse combustível. O corpo morto não tem o quê? Fluido vital, que é uma derivação do fluido cósmico universal. Aqui, o que se faz, esta caixa, este caderno, tudo é uma derivação do fluido cósmico universal, certo? Então, ele é de extrema maleabilidade e tem várias funções. Como se a matéria fosse manipulada pelo homem, as criaturas fluídicas são elaboradas mentalmente pelos espíritos encarnados e desencarnados, uma vez que o fluido obedece ao comando mental. André Luiz definiu muito bem. Ele pôs assim: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo-Poderoso. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano.
Então, tanto o seu corpo é formado de fluido cósmico universal, o seu perispírito, que é o conjunto de corpos vibracionais que você tem, é formado de fluido vital, e o seu espírito também é formado de fluido cósmico universal. Fluido vital é o nome que ele tem quando nós estamos aqui no corpo, tá? Que é uma derivação. Então, você tem corpo, espírito e perispírito, tá? E quando está encarnado, nós constituímos-nos de corpo, espírito e perispírito. O corpo físico é o componente material, igual dos animais. É, ao mesmo tempo, um invólucro, uma roupa, e um instrumento de que o espírito se serve para estar aqui na Terra. A vida é muito rápida, sujeita a transformações dessa matéria. À medida que o espírito vai adquirindo novas aptidões pelas reencarnações, ele vai se utilizando de corpos físicos, inclusive mais aperfeiçoados, tá? Condizentes com as suas necessidades. O espírito é a alma ou componente imaterial. O progresso é a condição normal de um espírito, e a perfeição é a meta que ele se destina, tá? Então, é imortal, pré-existe e subsiste ao corpo físico que lhe serve de instrumento. E ele retorna ao plano espiritual após o seu desencarne. Conserva sua individualidade e vai se preparar para novas metas na sua ascensão evolutiva, certo? O perispírito é o envoltório fluídico de que se serve o espírito nas suas manifestações extrafísicas. Ele é semimaterial, participa ao mesmo tempo da matéria e da espiritualidade. É o corpo espiritual, que nós chamamos, então, de conjunto de corpos. É quando eu digo que nós somos seres multidimensionais, porque este perispírito, que é este invólucro, tá, semimaterial, ele é formado pelos corpos astral, corpo mental, corpo etérico, astral, mental inferior, mental superior, e assim vai, tá? Kardec só denominou perispírito, mas os estudos que vêm do Oriente, principalmente, nos dá conta de todos estes corpos que constituem o nosso agregado humano, tá? Então, este perispírito, que é este corpo fluídico, também é conhecido como corpo astral, psicossoma, corpo celeste. É o corpo de que se serve o espírito que se manifesta no plano espiritual. Sabe, quando você morre, o seu corpo fica aqui, se você sair do lado de lá e tiver um espelho, você vai ver o seu corpo astral. É igualzinho, porque você vai ver na aula de corpos que o corpo astral é o modelo organizador biológico, é o modelo vibracional que dá esta carinha para o corpo físico. Tá legal? Então, o perispírito compõe-se de vários corpos vibracionais, tá? Então, vamos ver, ele é natureza sutil, cada corpo é composto pelo fluido cósmico universal, tá? A sua natureza está diretamente relacionada ao grau de adiantamento moral do espírito, certo? Daí decorre que ele vem se modificando, ele vai se modificando, é aquilo que eu falo. Você está numa vibração, numa frequência, se entra uma frequência mais alta, você já vai crescendo em conhecimento e em sabedoria. Então, este perispírito é aquela nossa parte multidimensional atuando, andando aqui com a gente na Terra, tá? Então, a função dele é o elemento intermediário entre o espírito e o corpo físico, tá? Ele faz, como ele é o modelo organizador biológico, ele faz do espírito um ser definido, capaz de atuar sobre a matéria, portanto, ele é este traço de união. Quando encarnado, o espírito se vale do perispírito para atuar sobre o corpo e sobre o meio ambiente. E recebe dele sensações, tá? Recebe dele informações. Aqui nós estamos chegando na nossa capacidade de fazer esta leitura. A evolução, a transição planetária está fazendo de nós cada vez seres mais informados e este campo vibracional vai se engrandecendo, porque ele vai tomando outras formas. Então, você chega, então, nestas transformações.
O espírito apresenta-se, então, depois da morte, com a característica destes corpos, certo? A foto dele, o mochila que ele fez com os seus erros e com os seus acertos. E então eles vão se apresentar aos médiuns com a cara que tem, certo? Então, existe, com tudo isso, a lógica, o bom senso, a razão, para que nós, através destes conhecimentos, possamos reconhecer a linguagem dos espíritos para trazer sua comunicação. São vários tipos de espíritos com vários objetivos dessa mediunidade. Tem mediunidade de socorro, tem mediunidade de desobsessão, tem mediunidade de oratória, para aqueles que trazem informações para a Terra, certo? Então, existem várias características de mediunidades com estes conceitos que eu venho trazendo para você. Estados vibracionais. Muitos médiuns reconhecem os bons e os maus espíritos pela impressão agradável ou desagradável que experimentam com a aproximação deles. A impressão desagradável traz uma agitação, um mal-estar. São sempre indícios de má natureza dos espíritos. E você, não vê isso naturalmente nas pessoas? Você não percebe quando as pessoas estão bem ou quando elas estão mal? Então, assim, este grande corpo vibracional com a característica da mediunidade pode ser educado, desenvolvido, correto? E nós podemos fazer um intercâmbio espiritual, certo? Vamos parar por aqui esta aula e depois a gente volta numa próxima aula. Até lá!